Olá, aluno. Eu sou a professora Fátima Faraco e hoje nós vamos falar sobre o controle do estresse. Sabemos que algumas situações que causam medo, dor, ansiedade e estresse podem levar o indivíduo a apresentar manifestações clínicas com alterações cardiocirculatórias nem sempre detectadas clinicamente. Então, evitar essas situações de medo, ansiedade e dor nem sempre é possível, mas com uma boa orientação de um médico ou de um dentista, essas situações podem ser controladas através de medicação e nós vamos saber como isso acontece. Durante competições esportivas, por exemplo, em que o ambiente competitivo está presente, o indivíduo ou o atleta pode apresentar manifestações de estresse. Essas manifestações interferem no seu resultado físico, no seu resultado diante do exercício que se propõe a fazer, porque provocam alterações físicas realmente. E sabemos também que quanto mais o alto impacto for o exercício que essa atleta vai se dispor a fazer, e o tempo de duração desse exercício, prolongar, se for um exercício de endurance, por exemplo, maior será o estresse por ele sentido e com manifestações no organismo que a médio e longo prazo podem prejudicar definitivamente o seu organismo. Portanto, atividades físicas de alto impacto devem ser observadas com carinho pelo educador físico ou pelo treinador para que aquele atleta não tenha alterações cardiovasculares importantes de momento imediato ou a longo prazo e alterações até no seu metabolismo como um todo, com aumento do nível de cortisol e, consequentemente, diminuição do anabolismo e diminuição de outros hormônios, como, por exemplo, a testosterona. O medo também representa um agravante para alterações fisiológicas com manifestações clínicas de taquicardia, sudorese, desmaio, né? Então, o medo, em geral, leva a pessoa a ter alguns sintomas, algumas manifestações clínicas de paralisia, por exemplo, né? E quais são os medos que levam a pessoa a ter alterações físicas importantes? Então, existe uma tabela assim dos maiores medos da população em geral. Por exemplo, falar em público é um dos maiores medos que as pessoas têm. Então, tem pessoas que desmaiam se tiver que falar em público. Outros têm medo de ir ao dentista, né? Outros têm medo de altura, alguns têm medo de ratos, outros têm medo de barata, enfim. Mas a gente tem que entender que esses medos para essas pessoas são reais e provocam reações bioquímicas no organismo que levam à paralisia da pessoa de não conseguir sair do lugar, por exemplo, leva a uma taquicardia, leva a um desmaio. Então, a gente tem que respeitar esses medos e saber que a pessoa diante do medo ela tem duas opções: ou ela ataca ou ela foge. E para que isso aconteça, ela aciona o mecanismo de defesa do nosso corpo, do nosso organismo, liberando substâncias. Essas substâncias, que nós vamos ver mais para frente, vão fazer com que ela consiga ou fugir ou atacar. Isso é histórico, né? Desde o homem pré-histórico que tinha que buscar a sua presa no meio da selva. Então ele ia buscar, por exemplo, um porquinho para se alimentar. Aí se deparava com uma onça ou com um leão. Então ele tinha que dominar esse medo. Ou ele atacava a onça ou o leão, ou ele fugia. Tanto para atacar a onça ou o leão ou para fugir, ele tinha que ter um preparo físico para isso. E o organismo foi preparando ele para que ele conseguisse fazer isso, ou atacar ou fugir. E nós vamos ver qual preparo é esse.
Quais são os tipos de medo que mais levam o indivíduo a ter alterações fisiológicas importantes? O medo da dor, né? O medo do desconhecido, o medo da morte, o medo da mutilação. Então, são situações que colocam a pessoa em um estado de sítio, né? Em estado de choque ou em xeque-mate. Então, de duas uma, ou ela reage ou ela foge. Então, esses medos, para que ela reaja, para que ela fuja, o organismo vai produzir um monte de substâncias que nós vamos ver agora. O homem, em geral, sempre vive sob estresse. O estresse é de todo ruim? Não. O estresse é importante, um pequeno estresse é importante porque vai preparar o indivíduo para atacar ou para agir de alguma forma ou para fugir, né? O que a gente não pode, o que não é saudável, é o estresse por períodos contínuos, ininterruptos. Quando você tem o estresse contínuo, ininterrupto, você leva à exaustão do organismo por excesso de produção dessas substâncias que nós vamos ver agora, e essas substâncias, ao invés de preparar o indivíduo para fugir ou para atacar e para sobreviver, a longo prazo faz com que o indivíduo vá decaindo e vai tendo sintomas e vai tendo mutilação dos próprios órgãos e alterações, principalmente cardiocirculatórias no seu corpo, também hormonais, tá? Então, o estresse não é de todo ruim, ele é necessário para você te impulsionar a fazer alguma coisa, pequenos estresses, né? São necessários para que o seu organismo se prepare para você tomar uma atitude. Por exemplo, você tem o dia da prova. O momento que se precede o horário da prova é um momento de estresse. Você fica tenso, você fica ansioso, né? Mas é uma tensão e uma ansiedade limitada. A partir do momento que você faz a prova, de duas uma, né? Ou você estressa mais ainda, ou o estresse melhora, porque você viu que você estudou, foi bem e você está conseguindo resolver o problema. Ou, mesmo que você tenha ido mal na prova, o estresse que você passou foi por aquele período. Passado aquele período, você vai fazer outra coisa, tem um momento de descontração, tem um momento de alegria, tem um momento de pausa que você baixou o estresse. Na competição de esportes, a mesma coisa. Você tem um momento pré-competição que te gera um estresse. Tem um momento da própria competição que, dependendo do tipo de esporte escolhido, leva o seu organismo ao estresse. Tem um momento de preparo para essa competição que, se você não dosar, também leva o seu organismo a um estresse exagerado. Então, o que é o estresse? O estresse é um conjunto de reações de ordem física, psíquica, imunológica e outras capazes de perturbar a homeostasia. Então, ou seja, se o estresse passa do limite, do limiar de tempo ou de profundidade que começa a fazer mal para o seu organismo, ele vai gerar vários prejuízos a médio e longo prazo. O indivíduo, quando está sob o estresse, sob o medo, desconforto ou dor, ele vai produzir algumas substâncias pela suprarrenal. O córtex da suprarrenal produz dois hormônios, que é o cortisol e a aldosterona. O cortisol está diretamente relacionado com a produção de energia. Então, ele vai produzir carboidratos a partir das proteínas, num metabolismo que a gente chama de gliconeogênese, né? Porém, a aldosterona vai controlar a pressão arterial e a medula da suprarrenal vai produzir dois hormônios que estão diretamente relacionados ao sistema cardiovascular e como neurotransmissores, que são a adrenalina, a noradrenalina e a dopamina. Tá? Então vamos entender o que cada um desses hormônios faz no nosso organismo. Portanto, o que faz o cortisol? O cortisol ajuda na obtenção de energia a partir da proteína. Então, ele consegue obter a glicose a partir da proteína. A gente chama isso de gliconeogênese. É ruim? Não, isso não é ruim. Isso é saudável quando é feito por um determinado período de tempo. Se você começar a produzir cortisol por períodos prolongados,
né, mesmo que sendo um atleta que se submete a exercícios de endurance, por exemplo, né, ou de extrema exaustão por períodos prolongados, o excesso de cortisol vai impedir o anabolismo e vai causar o catabolismo, ou seja, ao invés de melhorar a sua performance, a longo prazo você vai diminuir a sua performance. As catecolaminas endógenas, que a gente chama de adrenalina, noradrenalina e dopamina, estão diretamente relacionadas ao sistema cardiovascular e às emoções. A dopamina, por exemplo, ela é responsável pela sensação de prazer e motivação. É um excelente neurotransmissor. E é por isso também que as pessoas que fazem o exercício físico e logo após o término do exercício físico têm aquela sensação gostosa de prazer e motivação por causa da liberação da dopamina, né? Entre endorfinas, outras endorfinas. A adrenalina e a noradrenalina, liberadas pela medula da suprarrenal, vão agir diretamente no sistema cardiovascular. Então, por exemplo, a adrenalina. A adrenalina em baixas doses, ela tem um efeito beta-adrenérgico. O que quer dizer beta-adrenérgico? Ele aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o volume sistólico, aumenta a pressão, já falei, né? Mas, porém, diminui a resistência vascular periférica. A adrenalina em altas doses tem uma resposta alfa-adrenérgica, vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar o volume sistólico, vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar a pressão arterial média e a resistência vascular periférica também. O que isso tem a ver, professora? Que tem a ver o seguinte: quando você aumenta todos os parâmetros cardíacos, mas diminui a resistência vascular periférica, ou seja, os vasos sanguíneos da periferia são dilatados para que não ocorra um retorno venoso muito rápido e ocorra um colapso cardíaco, você está mais protegido. Então, resposta beta-adrenérgica é menos preocupante do que uma resposta alfa-adrenérgica, em que tudo aumenta. O volume sistólico, o débito cardíaco, a frequência cardíaca, a pressão arterial e a resistência vascular periférica. Então, a probabilidade de uma parada cardíaca ou dar um infarto agudo do miocárdio é muito grande. Então, a adrenalina, em baixas doses, produz uma resposta beta-adrenérgica, que são baixas doses, menos de 10 microgramas por ml de sangue. A adrenalina em altas doses vai produzir uma resposta alfa-adrenérgica, aumenta tudo, pressão arterial, frequência cardíaca, volume sistólico, débito cardíaco e resistência vascular periférica. Estou em risco, ok? Por outro lado, a noradrenalina, em qualquer situação, em baixas doses ou em altas doses, sempre vai produzir uma resposta alfa-adrenérgica. Então, embora ela seja um excelente neurotransmissor, em excesso no organismo pode representar um risco para o sistema cardiovascular. Então, veja, retomando, a adrenalina em baixas doses tem um efeito beta-adrenérgico. O que é o efeito beta-adrenérgico? Essa adrenalina age sobre o sistema cardiovascular de que forma? Aumentando a frequência cardíaca, aumentando o volume sistólico e o débito cardíaco. O que é o volume sistólico? O volume sistólico é o volume que o ventrículo consegue ejetar quando o coração contrai. Então, quanto maior for esse volume sistólico, né, maior é a potência do coração, mais bem condicionado está esse coração. Porém, esse aumento do volume sistólico ocasionado pelo aumento da adrenalina por períodos prolongados não é saudável. Aumenta a adrenalina também em baixas doses. O débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É o quanto o coração rende. Como que a gente descobre o débito cardíaco? Qual é a potência do meu coração? O débito cardíaco é quanto o meu coração consegue fazer o bombeamento do sangue. Quanto que ele consegue bombear de sangue por minuto?
Então, como que eu calculo o débito cardíaco? Eu calculo multiplicando o volume sistólico, que está por volta de 60 ml no indivíduo saudável, pela frequência cardíaca, que também é por volta de 70 a 80 batimentos por minuto. Então, em média, o débito cardíaco do indivíduo saudável está por volta de 4.800 a 5.000 ml por minuto, tá? Quando eu tenho adrenalina em baixas doses, eu consigo aumentar a frequência cardíaca, consequentemente o volume sistólico e, consequentemente, o débito cardíaco. Por outro lado, para compensar esse aumento, ocorre uma vasodilatação na periferia e nas coronárias. Essa vasodilatação periférica diminuída, né, quer dizer, aumenta a vasodilatação periférica, diminui o retorno venoso. Diminuindo o retorno venoso, esse sangue chega no coração com menos pressão. Então, eu também não sobrecarrego o meu coração quando ele está recebendo o sangue. Tá? Então, isso vai ocasionar o quê? Uma diminuição da pressão arterial sistólica e diastólica, em média. De que maneira? Quem age fazendo isso? Um dos mecanismos é o nervo vago. O nervo, por reflexo vagal, ocorre vasodilatação periférica. Essa vasodilatação periférica faz um retorno venoso menor, e esse retorno venoso menor diminui a pressão arterial. Porque se eu aumento tudo, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o débito cardíaco e o volume sistólico, eu coloco o meu sistema cardiovascular em risco. Por outro lado, a adrenalina em altas doses produz um efeito alfa-adrenérgico. O que é um efeito alfa-adrenérgico? Ele vai estimular os receptores alfa do nosso corpo. Com isso, vai ocorrer um aumento da frequência cardíaca, um aumento do volume sistólico, um aumento do débito cardíaco, uma vasodilatação também coronariana. Porém, a pressão arterial sistólica e diastólica também aumenta. Então, coloca o sistema cardiovascular em risco, porque tudo está aumentado. Então, a probabilidade do próprio coração não receber sangue e haver uma isquemia cardíaca é muito grande. Isquemia cardíaca leva a um infarto. Outra coisa que pode acontecer é uma arritmia cardíaca, levando a uma fibrilação e parada cardiocirculatória. Já a noradrenalina, em qualquer dose, baixa ou alta, vai ter sempre uma resposta alfa-adrenérgica, ou seja, a noradrenalina sempre vai produzir um aumento da frequência cardíaca, um aumento do volume sistólico, do débito cardíaco, uma vasoconstrição periférica, um aumento da pressão arterial média, né, e um aumento do consumo de oxigênio pelo coração. Então, a maior preocupação do estresse por períodos prolongados é a liberação contínua de noradrenalina, muito mais do que a da adrenalina. A adrenalina tem a opção de, se for em doses baixas, de não causar tanto prejuízo. A noradrenalina, em qualquer dose, vai causar prejuízo ao sistema cardiovascular se for por um período prolongado. Então, devemos evitar o estresse para evitar a liberação por períodos prolongados de adrenalina e noradrenalina. Então, o aumento dessa concentração plasmática de catecolaminas endógenas, né, em pacientes saudáveis, por períodos curtos, não tem problema, porque ocorre a tal da homeostasia, quer dizer, o organismo passa por esse estresse, ocorre um pico da produção de adrenalina, noradrenalina, dopamina, né, e cortisol, aumenta todos os parâmetros cardiocirculatórios, porém, como ele tem um sistema de defesa intacto, a sua homeostasia não está comprometida, ele volta ao seu normal em alguns minutos, às vezes horas ou minutos, mas volta ao seu normal. A preocupação ou o problema são pacientes que têm comorbidades, como paciente diabético, paciente que já tem a pressão arterial alta, que é o hipertenso, paciente cardiopata, que não tem o coração já funcionando muito bem, pacientes com doença cerebrovascular, que está mais propenso a ter um acidente vascular encefálico, idoso, que também não tem a sua resposta
homeostática rápida, né? Pacientes que tomam medicações como beta-bloqueadores, porque eles competem pelo sítio de ação dessas adrenalina e noradrenalina, então vai exacerbar a situação estressante, né? Pacientes que tomam antidepressivos tricíclicos também competem com os receptores alfa e beta adrenérgicos e vai causar um problema cardiovascular maior do que paciente saudável, jovem e ok. Portanto, fatores estressantes, como, por exemplo, o exercício intenso e ou prolongado, submete o organismo a um estresse com a liberação de hormônios que a gente considera catabólicos, que são o cortisol e as catecolaminas endógenas. Tá? Então, tudo que é em excesso não é bom. Mesmo o exercício físico em excesso, sem o descanso, sem o devido momento para você retomar, para você reconsiderar, para você refazer o seu organismo, você está pondo o seu organismo sob o estresse. E sob o estresse, você vai catabolizar ao invés de anabolizar, né? Além de outras alterações hormonais. Por isso é importante a alternância entre momentos de treino e momentos de descanso. Portanto, o organismo sob estresse vai precisar de consumir energia para controlar esse estresse. E quais são as fontes de energia que nós temos? Né? Então, vamos entender a conversão dos carboidratos, né, para poder entender da onde vem a energia no momento de estresse. Então, alguns conceitos. Glicogênese, como o próprio nome já diz, é a produção do glicogênio. Gênese é produção, formação. E glico de glicose, né? De glicogênio. Então, glicogênese é a formação, quer dizer, a estocagem do glicogênio, da glicose na forma de glicogênio, que pode ser tanto no fígado como no músculo e às vezes no rim. Gliconeogênese, como o próprio nome diz, neo quer dizer novo. É uma obtenção de energia nova. Então, em geral, a gente obtém energia de que forma? Pela glicose, quebrando o glicogênio. Se eu não tenho essa opção, eu vou ter uma nova forma, tenho que buscar uma nova forma de obter essa energia, que é a gliconeogênese, que nada mais é do que a obtenção da glicose a partir da proteína ou do ácido graxo, da gordura. Então, é uma nova forma de obtenção de glicose. Glicogenólise, como lise quer dizer quebra, glicogênio de glicogênio. Então, a glicogenólise é a quebra do glicogênio para produzir moléculas de glicose. Também acontece quando você precisa obter energia rápida, pode ocorrer a glicogenólise tanto no fígado quanto no músculo. Em geral, ocorre no músculo primeiro e a hora que acaba o glicogênio do músculo, o organismo vai buscar no fígado. E E é a quebra da molécula da glicose. Em geral, a glicose é o início do processo de respiração celular. Ela acontece no citoplasma da célula, está presente ela é uma reação anaeróbica, vai dar a formação do piruvato, e a partir do piruvato vai se iniciar o ciclo de Krebs para produzir bastante energia para a célula. Portanto, durante o exercício extenuante, né, é o estresse, o organismo vai precisar garantir que chegue energia no cérebro, né, no encéfalo, para que ele não entre em colapso e para que ele mantenha a homeostase. E o que o organismo faz para ter certeza de que o cérebro vai continuar ativo, vai chegar energia no cérebro? Ele, sob estresse, produz vários hormônios. Então, as células do pâncreas produzem o glucagon, a suprarrenal, o córtex da suprarrenal produz cortisol, a medula da suprarrenal produz a adrenalina. Esses três hormônios são hiperglicemiantes, quer dizer, aumentam a quantidade de glicose no sangue.
porque eu preciso de energia. Então, no fígado, por exemplo, ocorre a glicogenólise. Então, no fígado acontece a quebra do glicogênio para produzir a glicose. Se acaba o glicogênio do fígado, ou se não dá tempo de fazer, porque isso leva um certo tempo, ocorre também, ou se porque esgota toda a quantidade de glicogênio para ser quebrado em glicose no fígado, ocorre a gliconeogênese. Quer dizer, eu vou obter energia já não mais do glicogênio, e sim da proteína e das gorduras. Então eu começo um processo catabólico. Tá? O rim também é outra fonte de energia. A gliconeogênese também é produzida pelo rim em momentos de períodos prolongados de jejum e exercício intenso. Bom, vamos raciocinar. Todo sobre o exercício intenso, a primeira coisa que acontece é a obtenção de energia, quebrando o glicogênio do músculo. Aí acabou o glicogênio do músculo, nós vamos buscar o glicogênio, né, a quebra do glicogênio no fígado. Acabou o glicogênio do fígado, eu vou pegar e quebrar proteína e gordura. Inicia-se o processo de catabolismo. Então, os hormônios glucagon, cortisol e adrenalina, até certo ponto, são hormônios catabólicos. Se eu mantiver o meu organismo por períodos prolongados sob o estresse, ao invés de eu produzir anabolismo, eu vou produzir catabolismo. Então, o cortisol é o hormônio da gliconeogênese. Então, o papel do cortisol é, durante a regulação do estresse, ajudar a fornecer energia e combustível para o trabalho muscular agudo e para combater o estresse agudo, quer seja ele um estresse físico ou estresse emocional. Então, o cortisol, na verdade, promove a gliconeogênese hepática e renal. Então, o cortisol é um dos hormônios que ajuda a buscar a glicose de outras fontes que não o carboidrato. Fontes essas que são proteína e gordura. Fatores estressantes e a gliconeogênese. Quando o organismo está sob estresse físico, por exemplo, exercício extenuante, se ocorrer a depressão do glicogênio no músculo, quer dizer, quando acaba o glicogênio do músculo, não está mais disponível, o músculo primeiro vai buscar fonte de energia através da gordura, dos ácidos graxos livres e das proteínas, quebrando a proteína em aminoácidos. Então, a obtenção da energia pelo ácido graxo livre no músculo leva a uma beta-oxidação. Daí que a gente diz uma oxidação, o estresse oxidativo. Né? Quando você está sobre um exercício extenuante, você também produz um estresse oxidativo em nível muscular. A finalidade é a obtenção de energia, mas para obter essa energia ocorre uma oxidação, não tem como. E a outra forma de produzir energia através da quebra da proteína, você vai quebrar principalmente proteína na produção de alanina. E é por isso que a beta-alanina é um dos aminoácidos que devem ser consumidos pelo atleta de endurance. Se a exposição ao estresse por fadiga, né, for rápida, a proteólise, quer dizer, a quebra da proteína, será mínima e não terá maiores consequências. Porém, se essa exposição ao estresse for prolongada, ocorrerá um efeito catabólico. Então, nós vamos perder massa muscular. E os atletas devem, portanto, evitar esses treinos prolongados sem se fazer uma suplementação com aminoácidos ou BCAAs e ter um período de descanso intervalado com um período de treino intenso, para poder manter a sua massa muscular. Se o objetivo for aumentar a massa muscular, aí essa quantidade de treino tem que ser muito bem estudada.
Durante o exercício físico, a obtenção de energia, a quebra do glicogênio, ocorre principalmente no músculo, em primeiro lugar. Porém, se você está fazendo uma prova, está usando o cérebro, está fazendo uma prova, que eu digo prova de faculdade, e você está em repouso, mas está usando o seu cérebro, o seu raciocínio, você também vai precisar de energia. Essa energia, para o uso do cérebro, do encéfalo, do raciocínio, ela vem do fígado, tá? Do glicogênio hepático. Então, quando ocorre a quebra do glicogênio hepático, várias enzimas são utilizadas para poder quebrar esse glicogênio. Um exemplo dela é a fosforilase hepática. E outro exemplo também, fosfatase hepática. Quer dizer, existe uma média de 10 a 12 enzimas para quebrar o glicogênio, para você obter energia, para fazer, se for o glicogênio hepático, obter energia mesmo durante o repouso. Se for o glicogênio no músculo, obtenção de energia durante o exercício. Se for um exercício extenuante de, por exemplo, maratonista, né, um maratonista que é por período prolongado, a energia tem que, uma hora acaba do músculo, vai ter que buscar no fígado. Então, essa energia que vem do músculo e do fígado. Por isso, durante exercícios prolongados, como maratona, é importante que o atleta mantenha a obtenção de energia do carboidrato durante a prova. É por isso que os treinadores orientam que a pessoa leve os seus sachês de carboidrato para ser consumidos durante a prova, porque vai chegar um momento que vai acabar o glicogênio do músculo e vai precisar repor. E essa reposição pode vir do fígado, mas também pode entrar em depressão a obtenção de energia do glicogênio do hepático. Então, tem que haver uma reposição de carboidrato para manter o ciclo da energia durante todo o exercício. Então, durante o exercício extenuante ou durante uma restrição nutricional por períodos prolongados, né, ocorre a depressão, quer dizer, depressão é acabar o glicogênio hepático e muscular. E aí o que acontece? O organismo vai ter que obter energia de uma outra forma. E qual é essa outra forma? Quando acaba o glicogênio do músculo e acaba o glicogênio do fígado, o organismo vai buscar outras fontes. Então ele vai buscar essa energia quebrando proteína e quebrando gordura. Aí inicia-se o processo catabólico. E essa via de obtenção de energia a gente chama de gliconeogênese. Como a gente vai obter energia através do carboidrato, existem umas certas orientações. Por exemplo, um indivíduo que é sedentário com 70 quilos deve ter um consumo diário de carboidrato por volta de 300 gramas, que corresponde a 40 a 50% das calorias totais ingeridas. Por isso, se essa pessoa for fisicamente ativa, bastante ativa, a sua quantidade de carboidratos diários tem que quase que dobrar. Então, passa a ser de 400 a 600 gramas, que corresponde a 60% das calorias diárias. E de que forma vai ser obtido esses carboidratos? De preferência na forma de grãos, legumes, fibras, frutas. Indivíduos que fazem o treinamento de endurance têm o seu sistema músculo-esquelético mais bem preparado para manter o consumo de energia. Ou seja, as células musculares desses atletas que fazem endurance têm maior quantidade de mitocôndrias e maior também efetividade dessas mitocôndrias. Tem uma capacidade oxidativa melhor do que o músculo não treinado. Então, pessoas que vão treinando e chegam ao endurance, né, eles prepararam o seu músculo para poder ter uma mitocôndria mais eficaz, então uma realização de uma respiração aeróbica e ter o maior número de mitocôndrias. Então, com o exercício de endurance, o organismo vai sofrendo uma adaptação da atividade enzimática.
quer dizer o quê? Ele vai preparando a sua mitocôndria para ter maior capacidade de gerar o ATP de forma aeróbica e não anaeróbica. Uma outra observação com o atleta de endurance é que ele aumenta a sua capacidade de oxidação de ácidos graxos para obtenção de energia. Então, independente se ele está sob jejum ou se ele está bem alimentado, ele consegue obter energia da gordura do músculo. Então, ele aumenta a capacidade dele de buscar outras fontes de energia além da energia do carboidrato. Então, ele fica menos dependente da energia do carboidrato. Então, o organismo se prepara também para obter rapidamente a energia do ácido graxo, né, antes mesmo de acabar o glicogênio do músculo ou do fígado. Portanto, os atletas de endurance aumentam a capacidade do músculo, que está bem treinado, em utilizar os triglicerídeos intramusculares como fonte primária de obtenção de energia, mesmo antes de acabar o glicogênio muscular. Quais são os fatores que favorecem a lipólise, quer dizer, a quebra da gordura no músculo, pelos atletas de endurance? Por que isso acontece? São quatro respostas. Esse músculo tem mais fluxo sanguíneo, porque ele está mais bem treinado. Tem maior quantidade de enzimas para mobilizar o metabolismo da gordura. Tem uma capacidade respiratória aprimorada das suas próprias mitocôndrias no músculo e tem menor liberação de catecolaminas no músculo, né, para a produção de energia. Então, se ele tem menos catecolaminas, é menos estressante também. Ele conseguiu controlar o estresse, fazendo com que colocando o organismo sob estresse dia após dia, e treinando o organismo a lidar com o estresse. Então, ele treinou de uma tal forma o organismo a lidar com o estresse que a produção de catecolaminas e de cortisol durante esse treinamento vai diminuindo. Ou seja, ele não fica tão suscetível às enzimas estressantes que acontecem durante o treino. Ou melhor, os hormônios estressantes, que são o cortisol e as catecolaminas endógenas. Então, essas alterações enzimáticas que acontecem no atleta do endurance permitem que ele melhore a sua capacidade aeróbica durante o exercício prolongado. E isso acontece sem o acúmulo de lactato, ou seja, de uma forma aeróbica. A gente produz o lactato sanguíneo quando você faz uma respiração anaeróbica. Como o atleta do endurance tem melhorado a sua capacidade aeróbica, ele vai produzir menos lactato. O músculo bem treinado do atleta de endurance exibe uma capacidade melhor de oxidar os carboidratos durante esse exercício. Há uma liberação mais de piruvato do que de lactato, como eu já havia falado, e isso está consistente, quer dizer, ocorre porque as mitocôndrias melhoram a sua capacidade oxidativa e melhoram também o armazenamento do nitrogênio pelos músculos. Então, tudo funciona melhor. A redução do uso de carboidratos como fonte energética no atleta de endurance e também a melhor combustão dos ácidos graxos para a obtenção de energia nas atividades máxima e submáxima durante o treino é o resultado combinado de 3 elementos: menor utilização do glicogênio muscular, produção de glicose a partir da via da glicogenólise e gliconeogênese hepática reduzida, e utilização da glicose que é carregada pelo plasma em menor quantidade. Então, ou seja, ele utiliza menos glicogênio do músculo, produz menos glicose pela gliconeogênese e glicogenólise
hepática e utiliza menos glicose que vem do sangue plasmático. Então, ele vai obter energia da onde? Do ácido graxo do músculo, ao invés de obter energia da glicose que vem ou da gliconeogênese, ou da glicogenólise, ou do plasma. Então, treinou o organismo a pegar energia do ácido graxo muscular. E é claro que essa obtenção de energia a partir do ácido graxo do músculo no atleta de endurance não acontece da noite para o dia. Isso foi sendo treinado ao longo dos anos ou dos períodos de treino. Então, como que aconteceu isso? Houve o fornecimento de energia a partir do carboidrato para esse atleta, e estimulando com que o fígado liberasse a glicose para ativar o músculo, na medida que o exercício ia progredindo de intensidade. Por outro lado, se ocorria um exercício anaeróbico, que requer glicólise, né? O carboidrato também se tornava um único combustível necessário. Então, eu não posso nunca deixar de ter o carboidrato como um start da obtenção de energia, porque até mesmo para você fazer uma respiração anaeróbica, né, a primeira quebra da glicose para fazer essa respiração anaeróbica é obtida pelo carboidrato, né? Então, o carboidrato é essencial até mesmo para você começar a usar o ácido graxo como fonte de energia. Então, se você tem 3 dias de dieta com 5% só de carboidrato do total das suas calorias ingeridas, né, você reduz consideravelmente a sua capacidade total de exercício. Então, de qualquer forma, mesmo que você queira ficar menos dependente do carboidrato para poder fazer os seus exercícios de endurance, até você chegar nesse nível de especialidade, é necessário a ingesta de carboidrato, que seja aumentada essa ingesta em 60% a 70% do seu consumo diário normal, para você ir treinando o seu organismo a ser mais eficaz. Portanto, a disponibilidade de carboidratos durante o exercício físico ajuda a regular a mobilização de gordura e assim como a sua utilização para obtenção de energia. A principal fonte de carboidratos para a obtenção de energia está na dieta. Uma dieta balanceada, bem colorida, bem variada. O carboidrato é armazenado no organismo na forma de glicogênio hepático ou glicogênio muscular. E a sua falta vai levar a uma fadiga muscular. E a fadiga que ocorre durante o exercício físico prolongado de alta intensidade está, então, diretamente relacionada aos baixos estoques de glicogênio, que é o carboidrato, né, na forma estocada. Consequentemente, hipoglicemia e também relacionada à desidratação. Então, é importante consumir carboidratos imediatamente antes, durante o exercício prolongado, hidratação também durante o exercício prolongado, bem como depois do exercício prolongado. Durante exercícios de alto rendimento realizados por atletas, né, de endurance, a liberação do cortisol. E esse cortisol está diretamente relacionado ao aumento do número de leucócitos, indicando uma sobrecarga do sistema imunológico. Portanto, esses indivíduos que estão colocando o seu organismo ao extremo de fadiga devem monitorar também o seu sistema imunológico, ou seja, a imunoglobulina A, imunoglobulina M, imunoglobulina G, né, já que o próprio exercício em si desgasta o organismo e o organismo precisa de uma homeostase. Então,
O indivíduo que faz o indivíduo, o atleta de alta performance, tem o seu sistema imunológico depledado, quer dizer, está suprimido em função da descarga energética necessária para a realização do exercício. Então, esse atleta está mais propenso à doença respiratória, principalmente doença respiratória, logo após a realização do exercício exaustivo e prolongado. E aqui fica a minha pergunta, e quero que vocês depois me respondam. Os suplementos alimentares superam uma boa alimentação nos exercícios de alta intensidade? São necessários ou são complementares? Pergunta. Então, agora vamos falar do estresse oxidativo durante o exercício prolongado. Sabemos que a principal fonte de energia da célula, né, é a mitocôndria. Através da mitocôndria, com o ciclo de Krebs, ocorre a produção de uma grande quantidade de ATP, que é a energia necessária para a contração muscular. Uma outra forma de produção de energia pela mitocôndria é através da cadeia transportadora de elétrons. Na hora que a mitocôndria produz o ATP, produz energia pela cadeia transportadora de elétrons, também produz radicais livres. E quando não há um equilíbrio entre a produção de energia, né, e a produção de radicais livres e mecanismos que vão tirar esses radicais livres do corpo, ocorre um dano oxidativo. Vamos ver como isso acontece. Durante a atividade física intensa, aumenta o consumo de oxigênio pelo músculo em aproximadamente 20 vezes. O músculo capta o oxigênio em 100 vezes mais a 200 vezes mais. Disso ele consome 20 vezes mais do que o comum. E essas alterações favorecem a geração de radicais livres, né? E o mecanismo que o organismo tem para combater ou tirar esses radicais livres do corpo, né, que são a base de superóxidos, peróxidos, através de mecanismos enzimáticos e não enzimáticos, porque eu quero eliminar esses radicais livres para não causar dano à minha célula ou os tecidos. A enzima xantina oxidase está relacionada à produção de superóxidos, com certeza radicais livres, mas, por outro lado, existem enzimas que são antioxidantes, como a enzima superóxido dismutase e a enzima catalase. Tem a função de retirar esses radicais livres da célula e do organismo. Quando ocorre a instalação do estresse oxidativo? Quando a produção de radicais livres pela enzima xantina oxidase supera a produção de enzimas que tiram os radicais livres, como a dismutase e a catalase. Então, quando tem mais produção de radicais livres pela enzima xantina oxidase e menos produção de enzimas que debelam os radicais livres, como a dismutase e a catalase, se instala o processo oxidativo. Já a enzima glutationa peroxidase e a enzima catalase controlam a produção de radicais livres com a ocorrência dos danos oxidativos. A finalidade é impedir que o acúmulo de peróxido ocorra na célula. E essa ação é de grande importância, uma vez que essa espécie reativa, o peróxido de hidrogênio, na presença do ferro e do cobre, culmina com a geração de um outro fator, uma outra substância muito tóxica, que são o radical hidroxila. A hidroxila é o radical livre mais propenso a produzir danos oxidativos. Ela altera a função lipídica das membranas, ela altera a estrutura e função das proteínas e promove mutações no DNA. Então, a enzima superóxido dismutase catalisa esse peróxido de hidrogênio, assim como a clatalase e a glutationa peroxidase.
com a finalidade de impedir o acúmulo de água oxigenada ou peróxido de hidrogênio. A glutationa, o que ela faz? Reduz a água oxigenada ou peróxido de hidrogênio em água mais oxigênio. A enzima glutationa é composta por 3 aminoácidos proteicos, que são o ácido glutâmico, a cisteína e a glicina. E essa enzima é muito importante para ativar o sistema imunológico, além de ser um potente antioxidante. Além do que, o treinamento físico regular, seguido de períodos de descanso, bem orientados, com uma boa alimentação adequada, balanceada, colorida, pode influenciar positivamente no aumento das reservas de glicogênio muscular, assim como na diminuição do estresse oxidativo causado por exercícios prolongados. Bem como a ingesta de alimentos ricos em vitamina C e E, ricos em selênio, manganês, magnésio, ferro, também são importantes para diminuir o estresse oxidativo proveniente, quer seja de exercício físico ou de outras situações que também podem levar ao estresse oxidativo, como, por exemplo, o cigarro. É importante frisar que a falta de atividade física diária, a escassez de fatores de proteção, como uma boa alimentação bem regrada, bem variada, bem colorida, rica em sais minerais, rica em vitaminas, elas podem levar ao estresse oxidativo, causando danos à saúde. Nos pacientes que têm doença coronária vascular, essas alterações no sistema endotelial podem provocar vasoconstrição, né, das artérias e das veias e das vênulas, e essa vasoconstrição das artérias pode dificultar a perfusão tecidual, provocando ou infarto agudo do miocárdio ou formação de trombos, e levando o indivíduo, às vezes, a uma condição de saúde extrema. Estudos comprovam que o estresse oxidativo está intimamente relacionado com doenças crônicas que afetam o sistema cardiovascular. Por exemplo, a doença arterial coronariana, a dislipidemia, a hipertensão arterial, alterações na produção e metabolização de lipídios, danos que ocorrem no DNA. Então, o estresse oxidativo a longo prazo tem um prejuízo muito grande para a saúde. Então, se por um lado o exercício físico traz benefícios para a saúde em geral traz mais benefício do que prejuízo, com certeza, o exercício físico não regulado, o exercício físico em estresse, o exercício físico prolongado sem períodos de descanso, o exercício físico endurance, o exercício físico de força extenuante, todos eles levam a um estresse oxidativo. Se não houver um mecanismo para compensar a produção desses radicais livres que são realizados que são produzidos durante esses exercícios extenuantes, o indivíduo também fica propenso a ter alterações na sua saúde. E é por isso que o estresse oxidativo está intimamente ligado ao surgimento de doenças que afetam o sistema cardiovascular, como doença arterial coronariana, como dislipidemia, hipertensão arterial, né? Formação de arteromas, tromboses. Então, o indivíduo tem que ter uma boa orientação para o exercício físico, tem que ter uma boa orientação na sua dieta, uma dieta equilibrada e uma regularidade tanto em um quanto em outro para fazer a manutenção da sua saúde. Lembrando que a saúde, segundo a Organização Mundial da Saúde, não é apenas ausência de doença. É um conjunto de fatores que levam a bem-estar físico, emocional, psicológico, espiritual e intelectual. Então, buscar essa saúde está muito além de não ter doença.
Buscar o bem-estar físico, a educação física, o exercício prolongado, o exercício em si, é uma das formas mais eficazes de se alcançar a saúde, associado a uma boa alimentação. Então, aluno, muito obrigado pela sua paciência e até a próxima.